Bom, sistema tributário, essa é a tela inicial do sistema. Eu estou usando aqui um município modelo, né, uma cidade modelo com uma apresentação. A gente tem aqui a tela inicial. A tela inicial ela tem esses gráficos onde tem um demonstrativo dos últimos períodos que foram emitidos as guias de tanto de nota fiscal como das DANs emitidas. A gente tem um menu lateral onde tem todas as funções do sistema, da parte de cadastro, consulta, relatórios, parâmetros que são as configurações e retornos e manutenção. Então, aqui no cadastro, a gente tem o cadastro de contribuinte, onde a gente tem os contribuintes, aqui tem 2 contribuintes lançados, são mais para testes, mas aqui a gente pode localizar um contribuinte, fazer a alteração, bloquear, cadastrar um novo contribuinte. Para cadastrar um novo contribuinte, só é necessário o CNPJ do contribuinte. É muito prático cadastrar, porque no caso eu já estou cadastrado, mas se eu colocar aqui 26, 815, 3461, 23, 131, ele puxa as informações já da Receita Federal, diretamente, mas eu já estou cadastrado aqui. Se não tivesse cadastrado, ele já puxaria as informações. A única coisa que eu iria fazer era colocar o tipo de empresa, né? Então, aqui em novo, eu coloco o CNPJ, pego as informações e informo qual tipo de empresa ele é. Se ele é Simples Nacional, se ele é uma AME, se ele é uma EPP. Coloco ele como ativo, crio uma inscrição cadastral para ele, uma inscrição municipal. Pode ser automática ou pode ser manual. Aqui não funcionou porque é necessário o CNPJ. E esses campos em amarelo são os campos obrigatórios. Esse sistema aqui é o sistema que funciona para o setor de tributos, para a Secretaria Municipal da Fazenda. Mas são 2 sistemas. Tem o sistema que é para a prefeitura e o sistema para o contribuinte, que é esse sistema aqui. Esse sistema, ele funciona, ele vai ser usado somente pelo contribuinte. Esse endereço é necessário colocar no portal do município para que o contribuinte tenha acesso a esse sistema, para que ele emita suas próprias notas no município, né? Então, eu vou fazer, por exemplo, aqui um teste, vou colocar o município aqui, 6, 8, 15, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 1, 31. A empresa antes era dessa cidade, mas eu mudei. Então, já está errado. Então, aqui, a única coisa que o contribuinte vai fazer é emitir suas notas fiscais. Ele vai ver suas notas geradas, né? Já tem suas notas aqui geradas. E aí, ele vai gerar suas próprias notas, mas esse ambiente aqui é somente para o contribuinte. A prefeitura não vai usar esse ambiente aqui, só o contribuinte. Agora, aqui, para que o contribuinte tenha acesso àquele sistema, é necessário ele fazer o credenciamento dele, que é o cadastro de contribuinte, e o operador do sistema ele vai criar um usuário e senha para o contribuinte. A senha pode ser automática, o usuário pode criar, juntamente com o contribuinte, criar um usuário para ele, e assim ele vai poder ter acesso ao sistema, né? Aqui a gente tem um cadastro de tomador, que geralmente são as pessoas que estão contratando o serviço do contribuinte. No caso, por exemplo, a prefeitura sempre é um tomador. O cadastro é mais simples. No cadastro de contribuinte, outra informação interessante é que a gente tem, além do cadastro básico dele, a gente pode cadastrar o código tributário nele, facilitando assim o lançamento do alvará e a taxa de alvará. Com o cadastro aqui já feito do código tributário,
A gente pode, por exemplo, a gente pode puxar o código tributário aqui e informar qual o tipo de empresa que ele é. Por exemplo, se ele é uma farmácia, então já coloca aqui a farmácia. O fiscal ele vai lá na farmácia ver qual é a medida da farmácia e ele coloca lá, é 40 metros quadrados. Então ele fica já a alíquota aqui, que é a alíquota de 4 VRM e, o valor de a unidade de medida, que é 40 metros quadrados. A gente tem a opção também aqui de colocar a alíquota do ISS, porque algumas empresas ele tem um diferenciamento do ISS. Tem empresas, por exemplo, tem municípios que é 5%, o ISS geral, mas em algumas situações é 3%, é 2%, né? E também temos aqui a alíquota do imposto de renda, que já pode ser cadastrado na empresa. Dependendo da empresa, ela se enquadra com a nova lei, que eu acho que é essa lei aqui, essa normativa 21/10 de 2022, ela já tem todas as alíquotas dos tipos de empresa que trabalha. Por exemplo, construção civil. A gente tem aqui construção civil é 1,2. Então, antigamente, a alíquota do imposto de renda era 5%. Hoje existe uma tabela, e essa tabela já está aqui no sistema. O código tributário do município também pode ser todinho cadastrado aqui no sistema, para que facilite o operador do sistema não consultar o livro, né? Ele já vem aqui e já escolhe, já cadastra, já configura tudo, para que facilite o lançamento da TLL. O sistema também ele pode ser, se tiver tudo configurado certinho, o próprio contribuinte pode ir no portal do município, ele mesmo pode chegar lá, procurar a TLL dele, gerar a TLL dele. Após o pagamento e o reconhecimento da TLL, ele pode automaticamente tirar o alvará dele também, que é o alvará de funcionamento, sem a necessidade de ir no setor tributário, na Secretaria da Fazenda Municipal. Mas é necessário que o cadastro do contribuinte esteja completamente perfeito, cadastrado com todas as nuances aqui, informando todas as alíquotas, todas o código tributário direitinho. Aqui também a gente pode informar as informações bancárias do contribuinte para aparecer na nota fiscal, o banco, a agência, a conta corrente, a chave Pix. Se for contrato, tem todas as informações do contrato do contribuinte, que vai sair, a gente pode tirar nos relatórios, pode sair na nota, o PIS/PASEP, RG, isso aqui para efeito de tirar, se eu não me engano, a RAIS. Todo ano é necessário tirar a folha de pagamento. Nas folhas de pagamento eles vão pegar todas aquelas pessoas que tiveram retenção de imposto de renda e INSS e vão lançar eu acho que é a RAIS, que eles pedem todo ano, e isso a gente tira uma relação geral, e também o sistema ele gera arquivos para os sistemas de contabilidade, certo? Aqui a gente tem um tomador, no caso do tomador é bem mais simples a informar o cadastro. A gente tem a nota fiscal. Na geração de nota fiscal, eu vou tirar uma nota fiscal aqui, modelo, basta eu colocar o nome ou o CNPJ, ele já vai filtrar o contribuinte. Aqui eu vou escolher o município, modelo, vou escolher a data de vencimento, o tipo de recolhimento, o tipo de tributação. O tipo de recolhimento é recolher o retido na fonte. A recolher é quando gera guia. Retido na fonte é quando o ISS é descontado na nota fiscal. O valor líquido da nota vai ser menos o valor do ISS. E aqui a gente tem as informações do tipo de tributação, isento, imune,
tributável, não tributável, tributável fixo, tributável SN, que é o tributável da Simples Nacional. Então, por exemplo, tributável, vou colocar aqui 5%. A gente tem quinais que a gente pode usar em secundárias em vez somente da principal. Código de serviço, caso o contribuinte queira colocar o código de serviço. O município, e aqui a gente coloca, basta escrever aqui, o município ao qual foi prestado o serviço. A nota, a gente coloca a descrição da nota, né? Referente ao serviço, né? Ao serviço tal. O valor da nota, eu vou colocar um valor grande aqui, 30 mil, por exemplo. Aqui nesse valor, se for pessoa física, para fazer o cálculo do imposto de renda é automático, basta eu clicar aqui no botão, ele já faz o cálculo automático. Se for o INSS, basta eu clicar aqui, ele já faz o cálculo automático do imposto de renda e do INSS. Se a empresa for jurídica, é aqui, a gente clica aqui, a gente informa qual o tipo de empresa que ele se enquadra, da alíquota que a empresa jurídica se enquadra. E se for INSS também, é sempre 11% o serviço. E no caso da pessoa jurídica não tem limite, porque da pessoa física, ele tem o limite de até 6 mil e pouco. No caso da pessoa jurídica, não tem limite, é do valor da nota. Né? Então, aqui, por exemplo, eu fiz uma nota, deu R$ 1.500 de ISS. Se fosse retido na fonte, o valor líquido da nota seria menos o ISS, ó, tem a dedução. Então, o valor líquido não seria mais os 30 mil, mas 28.500. Né? Mas eu vou colocar a recolher, que é para a gente lançar a DAN. Feito isso, eu clico aqui em salvar, visualizar a nota. Aqui tem a nota, né? Inclusive, a nota tem as funções de colocar outras informações, como o PIS, COFINS, o CSLL, né? Tem deduções de materiais, eu posso diminuir a base de cálculo de acordo com a necessidade. Então, tem aqui a nota fiscal, né? Eu posso gerar a nota fiscal em PDF e ela já fica disponível para eu enviar para alguém por e-mail ou pelo WhatsApp. E posso imprimir também a nota fiscal, imprimindo a nota fiscal aqui. Quando salva, ele não aparece essas informações aqui, esse some. Né? Se eu visualizar aqui, ó, ele não vai aparecer. Vai aparecer aqui embaixo. Essa nota ela tem autenticidade, basta acessar o site do sistema para fazer a autenticidade da nota. E depois de gerar a nota, a gente gera o ISS. O ISS, praticamente a gente não vai mexer em nada, porque ele já vem descrito aqui. O ISS é vinculado à nota. Eu coloco só a data de vencimento, mudo a data de vencimento e salvo. Não preciso fazer praticamente nada. Salvo aqui e visualiza a DAN. A DAN ela já vem com o código de barra e QR Code, mas é necessário fazer o convênio bancário, tanto do QR Code como do código de barra, né? Para que venha sair assim com o código de barra e a DAN, certo? Aqui a gente tem as notas geradas, ele vai mostrar as notas geradas dos contribuintes, ISS avulso, caso eu queira lançar só o ISS sem a nota, cancelar a nota, a visualização de notas canceladas, recibo, caso eu queira emitir o recibo de uma nota gerada, e tem os impostos e taxas, ISS avulso, a TLL, que é a taxa de alvará, o ITBI urbano, o ITBI rural. A TLL, ela vai ser de acordo com o tipo de empresa. A gente tem aqui o valor do VRM, que é um decreto, né? A unidade de medida é aquilo que eu expliquei no código lá no cadastro de contribuinte, que, por exemplo, a farmácia ela tem 40 metros quadrados. E tem a alíquota dela lá, se eu não me engano, era 4% do VRM por metro quadrado. Então, no caso aqui,
Se o VRN for R$ 70, a unidade medida for 40 e a alíquota for 4, ele já sai aqui 4. Se eu tiver já configurado a TLL, no caso aqui, por exemplo, eu vou fazer a alteração do Danilo e vou colocar aqui o código tributário do Danilo como farmácia aqui, já colocando, vou colocar aqui como farmácia que é 4%, e vou colocar aqui 60 metros quadrados e vou salvar. Pronto. Vou lançar a TLL do Danilo, deixa eu ver se é esse Danilo, pronto, ó, ele já veio calculado, ele já veio totalmente calculado. Então eu só faço agora informar TLL referente ao, tudo minúsculo, TLL referente ao alvará número 01, digamos, de 2025. Então ele já vai lançar, eu clico em salvar e ele vai gerar a taxa do alvará, que é a TLL, a taxa do alvará. Todos esses documentos, eles são reconhecidos pagamentos via retorno bancário, juntamente com o banco, de forma automática. Mas, caso o contribuinte queira pagar uma taxa dessa, de um alvará, de um ITBI urbano, de outras taxas, ele pode dar uma baixa manual. A baixa manual de um documento, por exemplo, toda vez que eu der uma baixa, o sistema sempre vai indicar quem foi o usuário que deu a baixa manual no sistema. E a gente tem os relatórios gerenciais sobre tudo, né? O sistema ele é configurado para que cada tipo de imposto, essas taxas, a gente tem aqui no cadastro, que são os impostos principais, que é o ISS, TLL, ITBI e o ITBI rural e as outras taxas. Essas outras taxas elas são configuráveis. Em parâmetros bancários, a gente pode configurar tipos de impostos. De acordo com a necessidade, a gente pode criar até 1.000 tipos de impostos. Não tem limite para criar. E pode fazer a configuração bancária de cada imposto desse, né? Tem a configuração do Pix e a configuração do banco. Aqui o sistema também ele é configurável, dá para configurar o sistema em cada conta dessa para que cada imposto desse, por exemplo, o IPTU, ele vai cair numa conta separada, o ISS em outra, o ITBI em outra, o ITBI rural em outra, TLL em outra, as outras taxas em outra conta. Se a gente criar uma taxa de imposto de renda, cair em outra conta, e assim sucessivamente. De acordo com o banco, dá para fazer de forma que cada imposto caia em sua conta separada. Ou caia todos os impostos em uma única conta e através da contabilidade e relatórios gerenciais, o contador ele faz ali essa comparação, né? Entre o relatório gerencial e os extratos bancários. O sistema ele é completo, ele faz todas as funções. A gente tem aqui os alvarás, alvará normal, alvará de funcionamento. A gente pode colocar o alvará de funcionamento, de construção, habite-se. Aqui o sistema é configurado, a gente pode criar vários tipos de alvarás, a gente pode cadastrar tipos de alvarás, né? De acordo com a necessidade do município, você pode criar 300 tipos de alvará, tem alvará para tudo. Por exemplo, alvará para feirante, tem o alvará, tem um alvará de licença de funcionamento de veículos e outros tipos de alvará. Aqui eu coloquei poucos. Aqui a gente tem um alvará de construção, que ele já tem muito mais informação. Ele pode pegar o código tributário, no caso aqui, por exemplo, de construção. O alvará de construção, por exemplo, eu já coloco, informo o alvará de construção aqui, coloco o nome do arquiteto, as informações dele, do responsável técnico, né? Tanto do arquiteto como do engenheiro, as informações do CREA,
do ARTE, que é o documento que vem lá do CREA, a inscrição imobiliária, que vem do IPTU, a gente pode localizar o IPTU da pessoa e a gente pode colocar as informações dele aqui, com todas as informações vindo a área do terreno, metro quadrado e tudo, e assim gerar o alvará de construção. O alvará de construção geralmente você pode colocar 6 meses e assim renovar. Depois do alvará de construção, tem a carta de habite-se também, que você pode criar a carta de habite-se. Depois da construção, que tivesse sido construído, que o contribuinte vier pedir a carta de habite-se, querendo já habitar no imóvel que ele construiu, aqui é possível lançar a carta de habite-se também com todas as informações necessárias. Aí tem as consultas de alvará, você pode configurar alvará, cadastrar históricos. Tem a parte do Cisobraprev, que é a informação de cada alvará de construção, você tem que informar para o Cisobraprev os alvarás de construção. E as certidões, que existe também as certidões, você pode criar uma quantidade, você pode criar todas as certidões necessárias no município. O sistema também, caso o contribuinte não esteja devendo nada, essa certidão pode ser gerada automaticamente pelo portal do município, mas é necessário que o contribuinte não tenha nenhum débito municipal. No meu caso, por exemplo, aqui, como está de teste, se eu for criar uma certidão para mim, ele vai dizer que eu estou com muita DAN em aberto. Então, ele vai dizer, não é possível lançar certidão negativa porque o contribuinte possui pendências. Então, eu não posso lançar uma certidão aqui. Como só tem 2 cadastros aqui, de 2 empresas, todas as 2 empresas estão devendo, né? Não, parece que não tem nenhuma certidão gerada. Mas as certidões, eu posso gerar várias certidões de acordo com a necessidade, certidão de débitos municipais, da dívida ativa, e as certidões que forem necessárias. Aqui a gente também tem um ambiente de criar documentos, né? Caso queira, em vez de utilizar o Word para criar um documento, eu posso criar, por exemplo, um ofício desse, simplesmente eu posso aqui copiar um ofício desse e cadastrar aqui como um novo documento e já deixar ele aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, como ofício, que aí é um modelo de ofício. Eu salvo esse modelo de ofício e esse modelo de ofício ele já vai servir para outros modelos. Então eu já venho aqui, já visualizo ele aqui, ele já vai sair com as informações do ofício. Ó. Então, se eu quiser, por exemplo, utilizar o ofício novamente, eu venho aqui, ele já tem aqui o ofício, basta eu clicar aqui e fazer novamente alterações no ofício em vez de utilizar o Word. Ele já tem o ofício, já vai sair com o timbre da prefeitura e tudo mais. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma declaração, né? Eu posso utilizar essa declaração e criar a quantidade de documentos necessários para que não fique acumulando aquele tanto de documento na pasta lá, a gente pode criar documentos aqui. Esses documentos, eles no ambiente, ele tem um ambiente aqui para formatar, fazer toda a formatação, então é uma ferramenta excelente. Aqui a gente tem a consulta de DANs, né? Onde a gente vê as DANs emitidas, as DANs que foram vencidas, as DANs pagas. A gente pode fazer parcelamento das DANs. Se alguém chega para criar um parcelamento do débito dele, é possível criar um parcelamento. A gente pode visualizar as DANs que foram parceladas. Pode excluir uma DAN, mas toda DAN excluída não some do sistema. Ela só é informada que ela está excluída, mas ela não some do sistema. E a gente tem os relatórios gerenciais de tudo que é feito no sistema. Tem os parâmetros, onde a gente tem o cadastro da empresa, informando as informações, cadastro de operador, que tudo que for feito aqui vai mostrar o cadastro do Código Tributário, é aqui que cadastra o Código Tributário, o cadastro dos parâmetros bancários,
onde tem os tipos de impostos e o PIX, e os parâmetros de alíquotas, onde a gente vai informar a, a tabela do imposto de renda. A tabela ela é atualizada toda vez que tiver uma alteração na tabela do imposto de renda, ela é atualizada automaticamente, tanto do imposto de renda como do INSS, e a gente tem as principais alíquotas do município. E temos o retorno, que é onde a gente vai identificar os pagamentos automaticamente do banco conveniado com o município. Né? O banco conveniado com o município ele vai informar ali quais foram os arquivos as DANs que foram pagas, né? Ele aqui, provavelmente, eu peguei um arquivo grande, ele está demorando para ler o arquivo. Mas aqui ele vai informar todos os arquivos que foram pagos. A gente faz o upload do arquivo e o arquivo ele é informado aqui quais foram os documentos que foram pagos. Então, o sistema ele é mais ou menos isso. Esse sistema, que ele já está informando aqui, né, quais foram as DANs que foram pagas e já informando o código de barra. Se eu quiser visualizar o documento, eu visualizo. Ele já tem aqui, ele já vem trazendo a data do pagamento, a data do crédito, o valor e a tarifa do banco e o código de barra, né? Então a gente tem aqui todo o sistema e o sistema é esse. Antes a gente usava esse sistema, e já é um sistema mais velhinho. Esse sistema aqui tem tem uns 15 anos que eu tenho ele, que é o sistema que os municípios anteriormente usavam. Hoje o sistema é totalmente online, ele não precisa ser instalado, você pode usar ele, inclusive, no próprio celular, né? Se eu, por exemplo, vou clicar aqui, vou colocar aqui de forma que eu possa visualizar ele de forma mobile, ele já vai aparecer aqui, ó, de forma mobile. Se eu for para a tela de login, ele já vai aparecer aqui na tela de login. Então, o sistema ele é bem customizado, ele pode ser usado tanto via web como no celular. A pessoa pode usar, se, por exemplo, ela tiver pressa, ela não estiver na prefeitura e ela tiver a necessidade de emitir uma nota fiscal, ela pode emitir a nota fiscal da onde ela estiver. Basta ela ter internet, ela tem acesso ao sistema. Certo? Então, essa é a apresentação do sistema de tributos. E é isso.